o Everton Ribeiro, que não são Mas rescindiu contratações o contrato, baratas, do Guerreiro. O contrato do Guerreiro foi suspenso, não rescindido, enfim, o Flamengo está fazendo tudo dentro da lei, e não há nada que o Flamengo esteja fazendo que seja equivocado. Até que ele volte a jogar, não é Até isso? que ele volte a jogar. Ele não recebe salário. Mas eu brincava sobre Manchester City, porque o Wallace, voltando da Alemanha, o Marlos Moreno, que inclusive pertence ao Manchester City, né? Quem mais que está chegando aí? Wagner Love podendo ser repatriado, quer dizer, é um Flamengo que já é forte e que continua se fortalecendo, assim como o Palmeiras, né? Muda um pouco o perfil de contratação por não ter caixa para investir, né? Investe mais em salários do que em compra de direitos e conta muito com o poder de persuasão dos agentes dos atletas que vão aos clubes. Com o Love, assim, está tudo certo de salários e o acordo com o atleta já está definido, então depende dessa liberação gratuita do clube turco, é uma coisa que, pela importância dele para o clube, não é tão fácil. Começaram já as reuniões hoje, ele já manifestou o desejo. Se fosse o contrário, como é que a gente estaria tratando? Se fosse o seguinte, o Wagner Love viesse aqui no Flamengo e dissesse assim, olha só, eu quero jogar na Turquia. Não, mas você tem um contrato. Não, mas eu acertei tudo com o time lá. Vocês não vão receber nada, tá? Vocês não vão receber nada, mas eu quero ir. Como é que a gente estaria tratando o tema? Me deixa um ano lá, depois eu volto. Rapidinho, só para... Vou ali, meu bem, volto já. É o nome de um bloco de carnaval aqui do Rio de Janeiro. Meu bem, volto já, entende? Como é que a gente trataria o tema? Ia falar, pô, você tá de brincadeira. Você tá tirando, né? E o que pega muito também nesse caso é a importância do Love pro time turco. É um time que briga ali para não cair, tá? Eu acho que 2 posições só acima da zona de rebaixamento. O Love tem 34 gols, se não me engano, em 44 jogos. É o cara do time, então ele sabe que, de repente, se eles liberam o Love, eles praticamente decretam uma queda deles para uma volta. Aí o Love ano que vem já não vai querer voltar. Mas ele tem como embargar a questão dos salários. Sim, né? São 2 meses atrasados, mas que o staff do Love diz que isso não conta muito, que para os turcos isso é normal. São palavras de pessoas até próximas do Love, e até acho que eles não querem usar isso publicamente como uma barganha para os caras não falarem, pô, tu tá me expondo ainda como devedor e ainda quer que eu te libere, então peraí, vamos ver como é que a gente faz. Mas a palavra de ordem é mesmo paciência, tanto no caso do Wallace quanto do Love. O elenco, além dos 2 e do Marlos Moreno que chega, mas eu acho que desses 3 é o que chega com menos expectativa, até porque não é um cara que não deu certo no Girona, não deu certo no La Coruña, então é de lado de campo ali no também. O Atlético Nacional de Medellín jogava muito. Acho que ele vai voar no Flamengo. Então. Ele é muito bom jogador. Pode não ter se adaptado no primeiro momento ao futebol europeu, mas acho que chega para... extremo esquerdo, eu sou o ponto esquerdo desse time. Que, inclusive, eu lembro de semana passada a gente falar que ele só viria se o Rueda permanecesse. Me lembro muito bem que essa era uma das questões. Seria melhor para ele a permanência do Rueda. Sim. Mas acho que ele vai se afirmar de qualquer forma. E tem uma questão que ele chega para um espaço do campo onde tem o atleta mais regulado do Flamengo, acho que nos últimos 2, 3 anos, que é o Everton, né? Então, chega também... Até que ponto ele chega também como dono da posição. Mas eu acho que a grande posição carente, até pelo Guerreiro estar fora, é essa de centroavante, porque não adianta ter o Marlos Moreno, ter o Everton Ribeiro em alta, voltando agora com pré-temporada e tal, e cruza na área, vai ter quem? Mas só tem a opção do Viseu, né? Quer dizer, não pode... Assim como quando a gente fala que o Corinthians não pode ficar dependente única e exclusivamente do Casinha, até porque a entrega dele não vai ser próxima à expectativa que o Corinthians tem para a temporada. O Viseu, embora tenha encerrado a temporada do ano passado, se movimentando bem, aparecendo para o jogo, mas ainda na minha visão, um jogador em formação. Ainda tem não completou. Não dá para ter aquela pressão de que ele vai dar conta numa Libertadores, quanto o River no Monumental. É aquela coisa, Caí, jogador em formação ainda. É que nós temos as necessidades que o futebol brasileiro apresenta, e você chega e diz, quer ver? Na minha Ele já pulou várias etapas. Mas na minha visão, o melhor jogador do Flamengo no final da temporada mostrou potencial num campeonato semelhante. Num jogo na Sul-Americana, contra um rival argentino forte, por exemplo, e colombianos, ele mostrou potencial. Mas realmente ainda é um jogador em formação. Como o Lucas Paquetá é um jogador em formação. Embora tenha se destacado na equipe do Flamengo no final do ano passado, ali, mas é um jogador que você ainda tem que
orientar muito. Ele não é um jogador, tá pronto, só porque fez uma boa temporada, ele tá pronto. E mesmo fisicamente ele ainda não está completamente construído. Os estudos que basearam, né, a Copa dos Aspirantes é que até o Sub-23 o jogador ainda está em processo de formação. Salvo algumas exceções, alguns gênios, né? Sim, aí assim, você está falando de... mas a média de jogadores, para ele estar realmente considerado um jogador formado, adulto, pronto para integrar um time para o 100% dele, é até os 23 anos. Então... ainda tem você chão, tem que explicar, espaço, você tem que ensinar o cara até a correr certo. E cada um tem a sua história também, né? Cada um tem a sua história. Correr certo, por exemplo. Muitas vezes o cara termina o jogo exausto, aí você olha lá, olha como é que ele correu errado. Ele correu para um lado, para o outro. Paquetá mesmo é um cara que corre muito para marcar a saída de bola, de repente quer mostrar para a torcida uma dedicação e aquele mesmo que ficou marcante aquilo é um desperdício de energia. Contra o São Paulo, muita gente, ele fica sem perna para fazer o que se espera dele. Por miopia ou excesso de paixão, muita gente entendeu que aquilo ali era uma demonstração completa de entrega do espírito rubro-negro. Que não tem. Aquilo é desperdício de energia. Exemplo, né? Entendeu? Aquilo é desperdício de energia, porque você escolhe um e fica nele. Ficou correndo para lá e para cá. Se tem um veterano, língua solta dentro do campo, fala assim, no tá jogando pra galera, então vem cá. Jogando pra galera. Tá querendo o quê com isso aí? Jovem. Você tá querendo acabar com a gente? Querendo mostrar que você é mais do que porque aquilo foi desperdício de energia. Agora, independentemente da chegada do Wagner Love, ou não, né? Dá para dizer que o Flamengo desequilibra esse campeonato carioca? Há um desequilíbrio enorme aí? Está bem acima dos demais, só que bem ou mal, no primeiro semestre já tem uma preocupação com o Libertadores que pode deixar o estadual em segundo plano. E mesmo assim ser o campeão lá na frente, né? Como foi ano passado, inclusive. E o Vasco também tem, né? Até antes. Mas a gente vê o Fluminense na situação que está. O Botafogo recomeçando. Eu acho que o Botafogo não dá para falar nada, sabe por quê? Não, pelo seguinte, porque o Botafogo estreia um técnico, não é? Ele adotou o mesmo caminho da efetivação do Jair. Perdeu jogadores importantes da temporada passada. 3 jogadores. Perdeu o Vitor Luiz, agora o Roger. Dos 3, eu acho que o Bruno Silva foi o jogador mais importante que o Botafogo teve na temporada passada, do ponto de vista tático, do ponto de vista de organização e de contágio para o time, pela aplicação e capacidade técnica. Agora, não tem como falar, né? Não sei, dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, não sei, o Rafa, inclusive, amanhã está no Botafogo e Portuguesa. Quem é que narra? Moreno. Eduardo Moreno e o Rafa no jogo que o Sport TV transmite. Não tem, você tem como falar, chega disso, olha, o Botafogo tá assim, tá assado, tá no ponto, tá bem passado, mal passado. A referência que a gente tem do... A referência que a gente tem do Felipe é uma referência de trabalho em sub-17, né? Então, que é uma coisa completamente diferente. Acho até que as ideias vão se aproximar, mas se a aplicação vai ser válida, se vai funcionar num primeiro momento, é incógnito. E é um carioca que começa muito cedo, então com muito cara ainda de pré-temporada. Assim. O Flamengo joga quarta-feira com um time com a média de idade de 19 anos. É até absurdo você pensar isso. Assim. Então é uma competição que começa já um pouco sem tanto interesse dos próprios clubes, imagino da torcida. Flamengo, obviamente, pela final da Copa Sul-Americana. Os jogadores se apresentou no fim de semana, lá vi umas imagens. Se apresentaram no sábado, né? O Flamengo vai estrear contra o Volta Redonda na quarta-feira. Eu perguntei de desequilíbrio. A apresentação dos jogadores óbvio, olha aí, semana. Volta Redonda e Flamengo, quarta-feira, 21h45, lá em Volta Redonda. E o Flamengo, vamos combinar uma coisa. O ano do Flamengo, que é um ano eleitoral, está diretamente ligado ao desempenho na Libertadores. Total. O Carpegiani, no dia da apresentação, pelo número de milhas que ele tem acumulado à beira de campo, como técnico, ele sabe que a vida dele como técnico do Flamengo depende. O Flamengo está avançando na Libertadores, o Flamengo chegar numa final de Libertadores é uma coisa. Mas se aconteceu o que aconteceu no ano passado, em que na fase de grupo o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o ano do Flamengo muda completamente. Então, e o único, né? Não, na verdade, a Chapecoense também foi eliminada na fase de grupos. Mas por um outro tipo de problema. Mas todos os outros times acabaram passando e era uma expectativa enorme em relação ao Flamengo, como é nesse ano. O Paulinho tem toda a razão quando ele diz que é a prioridade, mas a gente sabe também que chega no Campeonato Carioca, chega numa semifinal, chega numa final de Taça Guanabara contra o Vasco, Botafogo. E dia 27 já tem um clássico com o Vasco, então imagina, são 14 dias de dá para deixar de lado. Pré-temporada e você vai colocar ou não o atleta, e é um clube, falando de reforço, que aposta muito ainda no Giovânio e no Everton Ribeiro
como reforços para esse ano, porque eles chegaram ano passado sem férias, no meio da temporada, então apostam que eles, esse ano, com uma preparação adequada, vão ser outros jogadores. Então é um clube que tem que ter um pouco de paciência nesse Carioca até para chegar na Libertadores em ponto de bala. Não adianta querer precipitar e colocar um time principal com 2 semanas de treino para um clássico com o Vasco e de repente é uma coisa muito precoce que possa atrapalhar no grande objetivo mesmo, que é a Libertadores. Então tem que ter muito cuidado nesse planejamento inicial. Que desvaloriza o clássico do estadual, que é a única coisa que ainda movimenta o estadual, mas que ninguém tem nada com isso dos clubes no momento. O Vasco é a mesma coisa, está pensando em começar o campeonato estadual. 4 dias antes da estreia na pré-Libertadores, que é fora de casa. Então, o pensamento do Vasco é a mesma coisa. Bom, clássico, teve mais um esses ciclo. 3 rodadas iniciais vão ser... Sábado já tem Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo no Maracanã, esse sábado já, na segunda rodada. A gente teve mais um ciclo entre Copas sem debater o calendário do futebol brasileiro, como deveria ter sido debatido. Debater a gente e debate, aí chega, mas debater, acontece. Quem interessa? Eu falar aqui não muda nada. Eu acho que se refere ao debate numa esfera que terá um poder de decisão. Que vai modificar o que é o quadro. É inacreditável que dia 16 de janeiro mas ano a gente passado inicia a temporada. Iniciou mais tarde, né? Esse você tem por causa da Copa do Mundo, você tem um ano... Foi no início de fevereiro. Você tem um ano com a sanfona fechada. Sim, por né? causa da Copa do Mundo. Você tinha um ano com a sanfona meio aberta. E como aconteceu na última Copa do Mundo, eles vão ter uma espécie de pré-temporada ou intertemporada. Não sei como se chama isso. No meio do ano, durante a Copa, vários clubes vão aproveitar para treinar e melhorar o físico, enfim, aprimorar das suas equipes, como aconteceu em 2014 também. Que aí poderá beneficiar aquelas equipes que conseguiram, por exemplo, avançar na Libertadores. Sim, porque como você tem uma Libertadores mais longa, você tem um segundo semestre de Libertadores que puxa muito, assim como Copa do Brasil, por exemplo. Né? Começa a ser torneio eliminatório sul-americana e também para o próprio Campeonato Brasileiro. Né? Porque você dá mais ou menos... Fica mais ou menos claro, os grupos, o Campeonato Brasileiro vai ter blocos. Bloco de andar de cima, bloco do andar do meio e bloco do andar de baixo. É claro que vai ter muito desdobramento, mas as sinalizações desse início de temporada já vai permitindo você preencher cada casinha em cada tipo de bloco. E a gente estava falando do Flamengo, eu estava vendo umas imagens ali, apareceu o Vinícius Júnior, e eu fiquei pensando, vai ser assunto de novo o Vinícius Júnior. Joga, não joga, joga 20 minutos, joga 15, joga... Entra o tempo desde o início para... Mais um jogador que está em formação, não é jogador pronto. E sobre o que o Caê falou, mais um para essa faixa do campo.